que eu li no princípio da nossa temática? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. O que diz? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante. O que é constância, Miriam? Eu sei que você sabe. O que é uma pessoa com constância, constante? Sempre isso, Miriam, eu gostei dessa palavra. Sempre firme, sempre presente. Será que todos os obreiros são assim, pastor Germano? Portanto, amados irmãos, olha o que diz o apóstolo Paulo. Oi. Os obreiros constantes não dão problema. O problema é os que são turistas. Esses são os mais problemáticos. Esses são os caras que não entendem qual é a chamada que a qual foram legado a eles. Quem agradece é que tem. Foram legados. Ele não conhece o que é ser obreiro, a diaconia, a prestação de serviço. Porque alguém tem que fazer para a administração da igreja. Note que os apóstolos disseram, nós não podemos deixar a oração e a palavra. Cabe a nós para fazer o quê? Servir as mesas, fazer o trabalho. Então vamos escolher 7 homens de boa índole, de boa fama, de boa reputação. Não é qualquer um. Não é qualquer um. E não é qualquer uma. Eu também gosto do trabalho das mulheres, diaconisa. Eu fui dar um estudo sobre diácono, o pastor mandou tirar da minha apostila a palavra diaconisa. Vou obedecer toda a igreja dele, que ele não quer ouvir nem falar de trabalho feminino, principalmente a diaconia. Irmão, se a gente tiver uma mulher na igreja, amigo, a gente está frito. Ele não leu o Novo Testamento, não leu o ministério de Jesus, não leu o ministério de Paulo, não leu nada. Deixa eu falar. Sobre esse importante negócio. Homens que valorizassem o trabalho. Os diáconos disseram, nós não podemos, nós temos que continuar orando, continuar ungindo os enfermos, continuar pregando a palavra de Deus, continuar fazendo a obra do Senhor. E aí nós vamos escolher 7 homens. Esses homens têm características. Qual seria a característica desses homens? Teriam que ser homens cheios de fé, de boa reputação e de sabedoria. São coisas que eu vou destacar daqui a pouco. Eu vou destacar isso aqui daqui a pouco. O que é isso? Então, por quê? Eles logo resolveram, decidir, tomar decisão de como seriam os trabalhos, porque ele teve que escolher homens, e esses homens eles eram importantes. Eles seriam homens usados para harmonizar o trabalho dos apóstolos. Está aqui no meu item B. Por que eles eram importantes? A pergunta. Porque seriam eles homens usados para harmonizar o trabalho dos apóstolos. Se aqueles caras não atuassem, os apóstolos estavam perdidos, irmãos. Porque daqui a pouco o pau vai quebrar no meio entre os gregos e os judeus. Eu estou dizendo grego, são judeus gregos, mas judeus helênicos. Torna a frisar para que você compreenda bem isso. O pau vai quebrar. Judeu é muito metido. Judeu é muito separatista. Se aquela confusão durasse mais tempo, daqui a pouco a igreja já estava destruída. Então foi preciso intervir rapidamente e escolher esses homens, que esses homens iriam harmonizar. Então, entendo eu, pastor Germano, ou igreja, que se não tiver diáconos, a igreja não está sustentada. Não está sustentada. Não há como se sustentar, irmãos. Não há como se sustentar. E a gente precisa pensar muito bem nisso. Uma vez chegou um cara, no dia da consagração do meu primo pastor Davi Ferreira, na Assembleia de Deus de Nova Aurora, procurando o pastor. Alerta aos senhores diáconos, vocês são importantes. Isso é uma advertência que eu vou dizer aqui. E os caras, sem questionar, sem observar nada, levaram
chamaram o pastor e botaram na frente do cara. Sabe o que o cara fez? Deu um tapa na cara do pastor, a igreja lotada, com pastores convencionais, para a consagração do pastor Davi na porta da Assembleia de Deus de Nova Aurora. De quem foi essa falha? Filtro, Fábio. Filtro. Tu quer falar com o pastor Germano o quê? Eu posso resolver. Ele está ocupado. Brindagem. O diácono tem a obrigação de fazer isso com o seu pastor. Ele precisa proteger o patrimônio da igreja. E o patrimônio da igreja maior é o pastor. É o pastor? É. Porque Jeremias diz, eis que vos darei pastores que vos apacentem com inteligência, segundo o meu coração. É o que diz o profeta Jeremias. Profeta Jeremias. Isso não é por saquismo, não, irmãos. Isso é fato, é uma realidade. Um pastor é um presente de Deus para a igreja. Diz o profeta, Deus falando ao profeta, eu mesmo, o grande Deus, vos darei. Então, pastor é um homem dado por Deus. Não é o anjo, como alguém diz, mas é um homem que Deus deu para a igreja. É diferente. Deus escolheu e deu ele de presente à igreja. Efésios, capítulo 4, no verso 11. Eis que vos dou pastores, doutores, evangelistas, né? Eu vos dou. É um ministério dado por Cristo para a igreja. O ministério da igreja é dado por Cristo. Diferente dos dons espirituais que é dado pelo Espírito Santo. Mas o ministério da igreja é dado por Cristo. Então, queridos, eles teriam que harmonizar o trabalho, tornar o trabalho homogêneo. Eles foram escolhidos entre uma multidão, não tenho como dimensionar e nem precisar. Havia muito grego ali, irmãos. Mas dentre muito grego, esses 7 homens foram escolhidos. Então eu posso observar que aqueles diáconos não eram uma simples coisa qualquer. Eles eram homens especiais. Então, sua chamada é especial, meu querido. Sua chamada é especial, minha querida. Mas tem outro requisito aqui. Tem que ser homem cheio de fé. Fé. Embora o camarada foi chamado para fazer um trabalho material, ele precisa ser altamente espiritual. Porque qualquer trabalho que eu queira fazer, ou que eu for chamado para fazer na obra de Deus, eu tenho que lidar com esse trabalho de forma espiritual. Espiritual. Essa visão. É essa visão que muitos não têm. É qualquer coisa, a igreja é qualquer coisa. Qualquer coisa, você que pensa, irmão. Se a gente recorrer ao Velho Testamento, nós vamos ver que Deus escolheu uma tribo. Olha como o trabalho é tão importante. Deus disse, Levi, você não trabalha. Você vai ser escolhido para que seus filhos sejam porteiros, chegam os carregadores do tabernáculo, monte o tabernáculo, que varra a igreja, que limpe a igreja, que faça tudo, que sirva. E outro vai ser sacerdote. Dentro das suas 2 tribos, de Coate vai ser o sacerdote, coatitas. Eles serão sacerdotes. Nem todo sacerdote é levita, mas todo trabalhador da casa do Senhor seria levita, não só cantor, que hoje a gente distorce um montão de coisa do que a Bíblia diz. Acha que levita é só cantor. Bom, Hélio Agatão, se fosse no Velho Testamento, seria levita. Mas que está no computador seria levita. Meu filho Áquila, que está na máquina filmando, seria levita. Ele vai tornar esse trabalho aqui público. É importante, cada um. E fora escolhido, pessoas escolhidas. Então, o trabalho que você faz para Deus, irmãos, qualquer trabalho, qualquer um que você faça para Deus, a Bíblia vai chamar esse trabalho, sabe de quê? De importante negócio. E aí eu fico conjecturando e pensando, por que ele é importante? Porque ele não é meu, porque ele não é do pastor Germano,
porque ele não é do pastor Moisés, porque ele não é do pastor Fábio, ele é de Deus, de Deus, de Deus. É um importante negócio. E tudo que é de Deus é importante. Então, a gente precisa prestar atenção nisso.